Hoje nós vamos recriar a funcionalidade de like do Instagram utilizando o Swift, exatamente como você está vendo aqui, ó. Então vamos lá, sem mais delongas, vocês estão vendo aqui agora a minha tela. Vamos criar um novo projeto para a gente fazer essa funcionalidade. Vamos dar o nome de InstaLike mesmo. Vai ser em Swift, Storyboard, beleza? Um single view app mesmo, que a gente selecionou. Não vamos criar um repositório para ele, que a gente não vai fazer versionamento, tá? Criamos o nosso projeto em branco. Vamos rodar aqui para a gente ver o que vai aparecer, o que a gente tem já no nosso app. Vocês vão ver que vai aparecer uma tela em branco e a partir daí a gente vai criar a nossa funcionalidade. Beleza, ó. Acabou de rodar. Vamos colocar a imagem aqui na tela para que a gente possa curtir ela. Então vamos aqui na View Controller, tá? Vamos criar um objeto chamado ImageView, tá bom? UI ImageView, pronto. O objeto ImageView, ele representa uma imagem dentro do nosso app, tá? É ele que a gente vai colocar e é ele que a gente vai curtir. A gente vai criar ele já colocando a nossa imagem, tá bom? Então, vamos lá. Que imagem que a gente vai colocar aqui? A gente não tem nenhuma, então primeiro a gente vai importar uma imagem no nosso projeto. Então a gente vem aqui nos Assets, vamos criar um novo objeto de imagem aqui, vamos dar o nome de Post, beleza? Eu separei aqui, ó, você tá vendo? Uma imagem que essa daqui a gente vai só arrastar onde a gente criou e é ela que a gente vai curtir. Então a gente volta aqui na View Controller, vamos colocar que o nome dela é Post, vamos retornar aqui ela. Beleza, já criamos o nosso objeto ImageView e aqui o que a gente precisa fazer é adicionar ele na tela. A gente adiciona ele na tela da seguinte maneira. Aqui a gente já adiciona na tela. Vamos rodar o nosso projeto para ver como que ficou isso. Ó, adicionamos a imagem na tela, mas você vê que não tem nenhum tipo de tratamento relacionado ao posicionamento nem o tamanho dela. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente depois que adicionar, a gente vai colocar o posicionamento dela, ó. Vamos falar que o centro da imagem vai ser o centro da tela, tá bom? Então, como resultado, a gente tem isso. Porém, ainda não tá do jeito que a gente quer. Por quê? Porque você vê que a imagem é muito mais larga do que tá aparecendo aqui pra gente. Então, a gente vai ajustar a largura dela. E a gente ajusta essas propriedades assim, ó, utilizando o frame, tá? Então, vamos começar com valores 0. Então, o posicionamento na horizontal do eixo X, do eixo Y, a largura e a altura. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos colocar isso aqui embaixo. Vamos colocar que a largura dela vai ser o tamanho da tela. Então, a gente faz assim, ó. View.frame size. Então, a largura vai ser o tamanho da tela e a altura também. Vamos deixar ela quadrada aqui, tá bom? Vamos rodar e vamos ver como que ela vai ficar. Ó, você vê que ela ficou desse tamanho, porém o que aconteceu? Ela ficou achatada, porque a imagem é larga e a gente falou que a largura dela ia ser menor do que realmente ela é. Então visualmente ficou feio. E a gente conserta isso da seguinte forma. Tem uma propriedade no objeto da imagem que chama Content Mode. Nesse Content Mode você consegue especificar como que ela deve reagir quando isso acontecer. Então você pode especificar que ela tem que se ajustar para baixo à esquerda, para baixo à direita, no centro, só à esquerda. A gente vai usar essa propriedade aqui, ó, Scale Aspect Fit. Que significa que ela vai escalar, ela vai aumentar para preencher todos os espaços vazios, porém ela vai permanecer com o aspecto original dela. Ela não vai ficar distorcida e vai preencher o tamanho que a gente está colocando. Então, rodando, você vai ver que ela preencheu todos os espaços da direita e da esquerda até onde dava aqui e permaneceu no aspecto original dela, que é o que a gente vê nas aplicações, que é o correto a ser feito. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa colocar a funcionalidade de like. A gente vai fazer isso da seguinte forma. Vamos criar um método aqui, ó, chamado digitap, beleza? A gente vai colocar aqui como parâmetro um cara que eu já vou explicar para vocês o que ele significa. Então, quando a gente der o like, tem que cair aqui dentro desse método, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai instanciar esse cara. Ele vai pedir alguns parâmetros.
Ele vai pedir para completar uma flag de Objective-C aqui, é normal, tá bom? Então é o seguinte, a gente está trabalhando com esse UI Tap Gesture Recognizer. Ele serve para que a gente customize a interação de gestos que a gente queira em alguma view, em algum lugar da nossa aplicação. Por que a gente tem que fazer isso? Porque uma imagem por si só, ela não tem reconhecimento de toque nenhum, então a gente precisa interceptar isso para fazer a ação que a gente quer. Então, para adicionar esse Gesture Recognizer ao Image View, a gente faz assim, ó, Image View, Add Gesture Recognizer Tap. A partir daí a nossa imagem já está reconhecendo esse tipo de gesto e vai cair aqui, tá bom? Mas antes disso, a gente precisa fazer o seguinte: Number of Taps Required. 2. Por que a gente está fazendo isso? Porque a gente quer que só caia aqui quando a gente tocar 2 vezes, que é o like. Agora a gente vai mostrar no console algum texto indicando que o nosso código passou por aqui e que o nosso método está chamando corretamente. Então isso daqui mostrando no nosso console vai indicar que a gente está fazendo correto e que o código está passando por aqui. A gente vai rodar, porém vocês vão ver que não vai funcionar porque está faltando um passo muito importante, tá? Ó, a gente está tocando 2 vezes e não está mostrando nada. Por quê? Porque por default uma imagem ela não reconhece os gestos do usuário. A gente tem que fazer o seguinte, tem que habilitar User Interaction Enable. Fazendo isso, você habilita as interações do usuário aqui nesse objeto imagem. Então, a partir daí, a gente tocando 2 vezes, você vê que mostrou o like aqui embaixo, tá? Então, agora a gente precisa mostrar o coração do like. A gente vai fazer o seguinte, vamos criar um outro objeto Image View, tá bom? Igual a gente criou lá em cima. Vamos passar uma imagem para ele. A mesma coisa, tá? Porém, com uma... Opa! UI Image... aqui. Porém, com uma diferença. Vocês veem que aqui em cima a gente colocou o named e aqui a gente colocou o system name, porque esse name referencia a uma imagem que a gente importou aqui, ó, esse catálogo aqui, ó, de assets. Então a gente está referenciando uma imagem daqui. Quando a gente utiliza o system name, quer dizer que a gente quer pegar uma imagem de sistema. E olha que legal, no Mac a gente tem a fonte São Francisco, que é a fonte oficial da Apple pro iPhone. Nela, além de textos, a gente tem imagens e ícones que a gente encontra no sistema operacional. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos procurar o coração aqui na fonte São Francisco, a gente acha esse cara aqui que é o que a gente vai utilizar. Então a gente vai copiar ele e colocar aqui, tá bom? Deixa eu esticar um pouquinho mais aqui. Eu copiei apertando Command Shift C. Se você apertar só Command C, ele vai fazer o seguinte, ele vai copiar o coração, ó. E não é o coração que a gente quer copiar, a gente quer copiar o texto da imagem. Então é Command Shift C, tá bom? E ele vai copiar assim. Agora a gente vai adicionar esse coração na imagem. Então a gente vai fazer isso daqui para a gente pegar a view que a gente tocou, que é a imagem, tá bom? Lembra que para adicionar a imagem do nosso post na tela, a gente utilizou esse Add Subview, a gente vai utilizar o mesmo com o coração. Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai falar que o Gesture View, quer dizer que a view que a gente está tocando, no caso a imagem do post, vai adicionar a imagem do coração como sua subview. Então a gente vai posicionar ela aqui também. Vamos colocar um frame para ela. CG Rect 0000. Vamos determinar um tamanho dela aqui já. Vamos pegar a largura dela. Vamos dividir por 4, que esse vai ser o tamanho do nosso coração, tá bom? Vamos colocar aqui. Certo? Vamos posicionar o nosso coração no centro da nossa imagem do post. A gente vai fazer da seguinte forma. Vamos pegar a imagem do post aqui, vamos pegar a largura dela, menos o tamanho do coração dividido por 2. Isso aqui a gente vai posicionar no centro, horizontalmente. Agora a gente vai posicionar no centro, verticalmente. A gente vai fazer a mesma coisa, porém ao invés de pegar a largura, a gente vai pegar a altura. Então fazendo isso, a imagem já vai ficar no centro e a gente vai adicionar aqui a nossa imagem do post. Vamos rodar para ver se tá tudo certo por enquanto. Beleza, apareceu aqui. Quando a gente der 2 toques, já apareceu o coração. É claro que tem algumas coisas para fazer e a gente vai se atentar nisso agora. Primeira coisa, a gente vê que ele tá azul, então a gente vai trocar a cor dele assim. Tint Color. Vamos rodar para ver como é que ficou. Quando a gente fizer, ficou branco. Agora, outra coisa, vocês veem que ele tá achatado também. Da mesma forma que a nossa imagem do post ficou achatado, o coração também ficou. E a gente vai usar a mesma propriedade que a gente utilizou aqui, a gente vai utilizar no coração também. Content Mode. Aspect Fit. Fazendo isso, ele vai ficar redondinho do jeito que é pra ser, ó. Não ficou mais achatado. Agora, pra finalizar, a gente precisa fazer a animação dele aparecendo e dele sumindo. E a gente vai fazer isso da seguinte forma. A gente vai usar esta propriedade. Vou escrever e eu já vou explicar para vocês. Completed
Ó, pra gente fazer animações nas nossas views, a gente usa da seguinte forma, UI View Animate. Esse aqui é o tempo da duração que a gente quer. Aqui dentro desse primeiro bloco, a gente vai colocar as animações que a gente quer que aconteça nesse tempo. Quando terminar, ele vai cair aqui. Então, primeiro a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar a imagem do coração, vamos colocar o alpha 0. O que é o alpha? O alpha é a transparência. Essa transparência vai de 0 a 1. 0 totalmente transparente e 1 do jeito que tá aqui agora. E nesse tempo, a gente quer que ele vá sumindo gradativamente e fique totalmente transparente. Depois que isso acontecer, a gente vai remover ele daqui. Por que é muito importante a gente utilizar esse Remove from Super View? Toda vez que a gente der o like, vai criando novos corações no nosso post. Isso faz com que o nosso app vá cada vez consumindo mais memória. Isso obviamente não é bom. Vamos rodar aqui para ver como que ficou a nossa animação. Então quando a gente der 2 toques, ele vai aparecer e vai sumir. A gente tá quase chegando lá, vamos fazer alguns pequenos ajustes para ficar perfeito. Vocês podem ver que ele some de uma maneira gradual, mas na hora que ele aparece de uma maneira chapada. Ó. A gente vai colocar 2 animações, uma para aparecer e outra para desaparecer. A gente vai copiar esse cara aqui, tá bom? Quando terminar de aparecer, a gente vai chamar o de desaparecer. Então aqui, ó, a gente tem que já criar ele totalmente transparente, tá? Na primeira vez, ele vai para alpha 1 e depois ele vai para alpha 0. Então vamos ver como que vai ficar. Colocamos 2 animações, mas vocês puderam ver que ficou um pouco lento. A gente vai diminuir o tempo dessa animação, fazendo da seguinte forma. Vamos diminuir aqui e ver como é que fica. Ó, já melhorou consideravelmente a nossa animação, ó, você vê que tanto na hora de aparecer quanto na hora de sumir, ele tá fazendo de maneira animada. Se você tem curiosidade de aprender alguma outra funcionalidade específica, deixe aqui nos comentários ou manda pra mim lá no meu Instagram. Eu vou ficando por aqui e te espero no próximo vídeo. Valeu!